Muito bom dia, prezado telespectador que nos acompanha pela Conecta Mais TV. Inicia agora a sua central de notícias, a sua central de informação, o Conecta News, para levar até você os principais fatos dessa sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. E ao meu lado, o bom dia para o querido, saudoso e semblante caribenho Beto Guidini. Bom dia, Zé Bonitinho. Hoje, lembrando que é sexta-feira, 6 de novembro de 2020, Dia Nacional da Marinha do Brasil, também Dia Nacional do Riso. Vamos dar umas risadas hoje, né, Tiago? Exatamente. Se não vamos dar risada, vamos dar o quê, Beto? Isso. Segundo a previsão do tempo, para essa tão esperada sexta-feira, é de sol escaldante aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 8 graus e mais tarde a temperatura sobe até os 28 graus. E não há previsão de chuva para o final de semana. No sábado, a mínima será de 13 graus e máxima de 31 graus. Já no domingo, a temperatura fica entre os 16 e 30 graus. E neste momento fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E o céu está azul lá fora, Tiago. E começamos pelas informações dessa manhã, pela economia. A crise econômica na pandemia reacende debate sobre a legalização de jogos no país. E pela agricultura, em apenas uma semana, o Brasil compra mais de 2.700 toneladas de arroz dos Estados Unidos. E pelo mundo, a Dinamarca, em uma semana, a Dinamarca fala lockdown depois de rastrear coronavírus modificado em mamíferos. E pela política, Cássio Nunes Marques toma posse no Supremo Tribunal Federal em uma cerimônia de 15 minutos. E pela atualidade, novo ciclone extratropical se forma nos próximos dias. E pelo esporte, o jogo do Grêmio e Juventude pela Copa do Brasil. E pelas notícias do Estado, a Polícia Federal descobre sofisticado esquema de lavagem de dinheiro da facção Os Manos. E Serra e Planalto, a principal informação é que com protocolos de segurança, a Festuris começou ontem no Serra Parque, em Gramado. E pelas notícias da nossa região, o lançamento da campanha de Natal ACIV em Veranópolis. E de última hora, a informação que a gente recebe diretamente dos Estados Unidos é que Joe Biden vira o jogo no estado da Geórgia, que é considerado agora decisivo e está a pouquíssimos delegados de ser declarado presidente dos Estados Unidos da América. E Donald Trump está batendo o pé, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. E agora nós começamos pelas informações da economia. Agora são 8 horas e 10 minutos. Segundo o portal UOL, o dólar tem maior queda em mais de um mês e vai a R$ 5,56. A bolsa salta 2,21%. O dólar comercial fechou ontem em queda de 1,76%, cotado a R$ 5,56 na venda. Foi a maior queda diária desde 28 de agosto, que foi de 2,92%. Interrompeu uma sequência de duas altas consecutivas. Na sexta-feira, a moeda norte-americana fechou vendida a R$ 5,66, com valorização de 0,21%, e emendou a quarta semana de alta de mais 2,02%. E pelo portal IG Economia, o reflexo da inflação nos alimentos torna a taxa a maior desde a criação do Plano Real. Os produtos alimentares tiveram uma alta de 2,51 no mês de outubro desse ano, devido à alta do dólar e à oferta reduzida. Só a carne do boi subiu 38% e o leite mais de 57%. E no último dia 4, a FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgou a alta dos alimentos que nos últimos 12 meses, Beto, já acumula um percentual superior a 16%. Segundo a Fundação, essa é a maior taxa de inflação para os alimentos desde 1994. E segundo o portal IG, o iFood lança conta digital gratuita para donos de restaurantes. Segundo o iFood anunciou na quarta-feira que lançou uma nova conta digital para donos de restaurantes cadastrados na plataforma. Desenvolvida pela OvilPay, em parceria com a Zup, a conta será gratuita e terá serviços financeiros integrados às vendas no aplicativo, como cartão pré-pago e transações via Pix. Os empreendedores que forem cadastrados no iFood poderão realizar transações bancárias, operações de crédito,
de adquirência com oferta de maquininhas e pagamentos via QR Code. E o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que será lançado oficialmente em 16 de novembro, o Pix, também estará disponível para aqueles que tiverem cadastro e optarem pelo novo sistema. E agora, Beto, aí uma coisa que a gente não deu notícia em 2020, mas ela finalmente apareceu pelo portal CNN Business. O Bitcoin teve uma alta de 6% e atingiu o seu patamar mais alto desde 2018. A criptomoeda está avaliada agora em cerca de 14.890 dólares. No ano, o Bitcoin acumula uma alta de mais de 107%, mas ainda não está aí nos patamares mais altos que atingia no final de 2017, quando operava perto dos 20 mil dólares. E eu me recordo bem, Beto, que teve uma verdadeira geração de mineradores de criptomoedas na internet por volta de 2018 e 2017, que prometiam fazer fortunas a partir das moedas eletrônicas. O tempo foi passando e o que foi se revelando foram pirâmides financeiras e muita gente apostando todas as economias nisso que prometia ser aí o novo porto seguro da rentabilidade para os investidores, se transformou num verdadeiro problema. Investigações da Polícia Federal desmantelaram várias pirâmides, a mais famosa de todas, talvez o Nick Forex, que levou aí rendimentos de boa parte dos aplicadores brasileiros. O Bitcoin continua sendo uma opção de investimento, mas sempre se lembre que sempre que você comprar, ele só vai valer se você conseguir vender. É semelhante a comprar um carro, é a mesma situação. Só tem dinheiro na mão quando você vende e implica que tudo que você compra e tudo que você vende, existe uma taxa de deságio. No interesse de comprar, ela sempre é superior a 30% do que de vender. Então, preste atenção nessa perspectiva e o Bitcoin não é questão para amadores do mercado financeiro. Muita gente perdeu dinheiro com esse Bitcoin, né, Thiago? E segundo o portal do Senado, a crise econômica na pandemia reacende o debate sobre a legalização de jogos no país. O abismo fiscal que espera o Brasil em 2021, com uma dívida pública que chegou a 90% do produto interno bruto, PIB, em um cenário de crise econômica agravado pela pandemia de Covid-19, reacendeu no Congresso o debate sobre um tema polêmico, a legalização das apostas no país, com a construção de cassinos em hotéis resorts e a liberação de jogos de azar em geral, como o bicho, a caça-níqueis e bingos. A regularização dos jogos é discutida há quase 3 décadas no Congresso, considerando-se que a PL 442/1991, uma das propostas mais antigas em andamento na Câmara dos Deputados, é que pretendia inicialmente legalizar o jogo do bicho. E nesse tempo todo nunca se chegou ao consenso sobre as vantagens e desvantagens da legalização. E a gente traz uma observação, isso não vem de nenhum site de notícia, isso é uma informação vinculada na página do Senado Federal. Então, a legalização dos jogos, o velho debate se isso é bom ou isso é ruim. O que tu acha, Beto? Vamos liberar o cassino? Será que o brasileiro vai saber se controlar? Eu acho que seria interessante, pelo menos para tentar, né, Thiago? Fora que os cassinos são muito elegantes, né? Tudo Exatamente. colorido, luzinha piscando, máquina batendo, musiquinha, garçonete elegante, aquele ambiente bem bacana, pelo menos nos resorts de luxo, né? A gente tem que lembrar que o caça-níquel também cabe no barzinho da rodoviária, né? Exatamente. E segundo o portal do IG, a Ambev é multada em mais de 10 milhões de reais por vender Skol Beats sem validade. Segundo o Procon de São Paulo, multou a cervejaria Ambev com mais de 10 milhões de reais por vender a bebida Skol Beats sem informar o prazo de validade. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a falta da informação foi encontrada nas embalagens de 269 ml da bebida alcoólica, os sabores Sense, Fire e Secret. O Ambev receberá a multa através de um processo administrativo e ainda tem o direito à defesa. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os produtos colocados no mercado precisam necessariamente ter informações corretas sobre suas características, o que inclui o prazo de validade. E o Procon de São Paulo argumenta que esse dado é essencial para a saúde e segurança do consumidor.
E agora falando sobre os cofres públicos no setor econômico, com aportes da União e retomada na pós-pandemia, os estados da federação têm o caixa mais valorizado em 20 anos, diz o Tesouro Nacional. No primeiro semestre, o Congresso aprovou 70 bilhões de auxílio aos estados para compensar as perdas da pandemia. E hoje os estados estão em situação melhor do que a União, diz secretária do Tesouro. Ou seja, Beto, parece que o cofre dos estados está cheio. A gente tem que lembrar que por mais cheio que seja o do estado do Rio Grande do Sul, o buraco de saída é sempre maior do que o de entrada. Pelo menos as informações que temos, né, Thiago? E segundo o portal da CNN Brasil, Jeff Bezos vendeu mais de 3 bilhões de dólares em ações da Amazon nesta semana. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vendeu nesta semana mais de 3 bilhões de dólares em ações da varejista que ele criou. Com a operação, embolsou a valorização de 75% dos papéis em 2020. Bezos não explicou por que vendeu tantas ações, mas é algo que faz com certa regularidade. Em geral, ele usa os recursos para financiar a sua empresa espacial, a Blue Origin, e demais empreendimentos. Bilionários normalmente diversificam seus portfólios para que não tenham todos os ovos em uma única cesta. E ele já havia vendido uma grande quantidade de ações em agosto e fevereiro. E com isso, e até o momento, ele se desfez de mais de 10 bilhões de dólares em papéis da Amazon em 2020, de acordo com a compilação do Open Insider, que é a partir dos documentos regulatórios da Amazon. E quantos desses bilhões tu comprou, Beto Guidini? Nada isso. Tudo bem, seguimos na mesma. Quem sabe um dia Jeff Bezos lembra de nós aqui no sul do Brasil. E agora, pela agricultura, os destaques que a gente traz do portal Notícias Agrícolas. O plantio da soja no Rio Grande do Sul está atrasado, esperando aí uma janela melhor de cultivo, com o fim das perdas já começam a aparecer. As vendas antecipadas na soja eram antes de 40% do plantio, mas as dificuldades a partir da falta de chuvas diminuem a produção e elevam esse percentual para até 90%. Lavouras de milho verão também sofrem com a estiagem e precisam de chuvas para prosseguir o seu desenvolvimento. E segundo o Canal Rural, em uma semana, o Brasil compra 2.700 toneladas de arroz dos Estados Unidos. O Brasil figurou entre os principais importadores de arroz dos Estados Unidos na semana encerrada no dia 29 de outubro. Conforme o relatório das exportações semanais do país, foram 2.700 toneladas adquiridas na temporada comercial 2020-2021. As informações são do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, a USDA. E agora, com um oferecimento de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, a Dionet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos. A gente traz as informações do mercado financeiro, Beto. Isso mesmo. O dólar fechou ontem a R$ 5,56. O euro a R$ 6,56 e a libra R$ 7,28. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 180,00 e mínimo R$ 163,50. O milho máximo R$ 72,00 e mínimo R$ 60,00. O arroz máximo R$ 122,50 e mínimo também R$ 122,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 265,00 e mínimo R$ 255,00. Arroba da vaca máximo R$ 255,00 e mínimo R$ 245,00. E agora o mercado financeiro, o que nós temos? Aí temos a Ibovespa fechando acima dos 100 mil pontos com alta de 2,95%. Dow Jones, alta de 1,95%. Nasdaq, alta de 2,59%. Nesse momento, os mercados europeus operam em queda. E os índices já fechados da sexta-feira, Nikkei em Tóquio, alta de 0,91% e Xangai, na China, queda de 0,24%. E nesse momento, Monalise Canali está na rua com Matheus Lamaison, trazendo as novidades do nosso núcleo de jornalismo.
Quais são as boas novas, ó anunciadora dessa sexta-feira? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje a gente traz as informações, então, do nosso núcleo próprio de jornalismo, iniciando com o Dia do Cinema Brasileiro, que foi ontem, 5 de novembro. Tivemos uma entrevista exclusiva com a atriz Elisa Volpato, ela que vai contar um pouco pra gente, então, sobre a sua carreira, sobre a importância do cinema brasileiro e o que ela enxerga, né, de dificuldade em fazer esse cinema, visto que talvez no próprio Brasil ele não seja visto como ele deveria ser, que é uma baita produção, como ela mesma falou em entrevista no dia de ontem. Além disso, amanhã é dia do radialista, então nossa equipe foi até a tua rádio veranense, lá do município de Veranópolis, e conversou com o Marco Aurélio Santana. Ele que é radialista há 28 anos, mais de 28 anos, e também conta pra gente a sua trajetória sobre essa profissão que é tão linda, né? Estar com todo o pessoal que está em casa, fazer companhia, mesmo estando sozinho no estúdio, fazer companhia a todas as pessoas que estão ouvindo. Thiago Beto, na sequência, nós estaremos no Instituto Estadual de Educação Tiradentes novamente, mas dessa vez para falar de coisa boa. Vai acontecer o Festival do Tira, o conhecido Festival do Tira, e dessa vez vai ser de forma online, diferenciada. Vamos lá entender um pouco melhor como é que ele vai funcionar, porque vai ser amanhã, né, no sábado. Então vamos deixar o convite e explicar como que vai funcionar, onde que você pode acompanhar e tudo mais. Por hoje era isso, na sequência a gente voltamos para vocês, Thiago e Beto. Muito obrigado pelas novidades, Monalisa, e aguardaremos ansiosos por essas duas matérias que nessa sexta-feira trazem verdadeiras personalidades da nossa região. E seguindo agora para as notícias internacionais, agora saindo diretamente do forno, uma notícia quentinha que nem pão da CNN Internacional. Joe Biden vira no estado da Geórgia e pode ficar a um delegado de ser eleito presidente dos Estados Unidos. O democrata virou a disputa no estado da Geórgia, que é decisivo para definir as eleições, e se a tendência continuar, ele estará apenas um delegado de conquistar os votos necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. A apuração prossegue no estado, que já tem 99% dos votos contabilizados. Neste momento, Biden soma 49,39% dos votos, contra 49,37% dos votos. Beto, é uma diferença de 1.100 votos nesse estado que pode definir a eleição americana. Caso ele conquiste a maioria nesse estado e mais 16 delegados, ele vai garantir aí a sua ida para a White House. E Donald Trump, em contrapartida, continua fazendo o quê? Batendo o pé e apontando fraudes no sistema eleitoral norte-americano. Nessa manhã, os companheiros de partido de Donald Trump, né, dos republicanos, já começaram a criticar a postura dele por apontar falhas no sistema eleitoral sem erguer provas sobre elas. Então, vamos aguardar, ver se essa sexta-feira é mais longo que casamento de cigano essa eleição norte-americana, né, Beto? Exatamente. E o Donald Trump gritando, né? E segundo o canal Rural, a projeção da queda do PIB global passa de 3,5% para 4,3% em 2020. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, prevê queda de 4,3% no PIB global esse ano, ante a projeção de queda de 3,5%. Segundo, refletindo, assim, os maiores impactos econômicos na pandemia do novo coronavírus. Para o ano que vem, a projeção é de alta de 4,6%, ante previsão anterior de 5,2%. E a economia global deve crescer 3,6% em 2022, segundo a União Europeia. E pelo portal R7 de notícias, os Estados Unidos acabam batendo recorde diário de casos de Covid-19. O país vive o pico da pandemia nesse momento e registrou somente no dia de ontem 102 mil novas infecções por coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. A gente também traz o boletim epidemiológico americano para você. E também pela Alemanha, né, Thiago? Segundo o portal da Deutsche Welle, a Alemanha registra quase 20 mil casos diários de Covid-19. A Alemanha registrou, quinta-feira ontem,
um novo recorde diário de casos de Covid-19. De acordo com o Instituto Robert Koch, a agência governamental responsável pelo controle e prevenção de doenças infecciosas, em 24 horas foram reportados 19.990 novas infecções. Com o novo balanço diário, o total de casos do Covid-19 registrados na Alemanha chega a 597.583 e o de mortes ligadas à doença, 10.930. E para você que acha que esse assunto está batido, uma notícia realmente preocupante e vem da Dinamarca. Isso porque o país nórdico fará um lockdown total do território depois de rastrear coronavírus modificado em mamíferos. E a Dinamarca pretende sacrificar até 17 milhões de animais para evitar essa nova contaminação. Esses animais que nós se referimos são visons. Esses visons é uma espécie de doninha que vivem no norte da Dinamarca. E para enfrentar essa nova mutação do coronavírus, a Dinamarca pretende aí sacrificar esses animais a um custo estimado de 800 milhões de dólares, além de um lockdown de boa parte do país. Nós estamos falando aí de um dos países mais desenvolvidos, com os maiores IDHs do mundo, que pretende tomar essa medida drástica depois de encontrar um sinal modificado do coronavírus. E doenças em animais. Segundo o portal da CNN Brasil, na Holanda, 200 mil frangos serão sacrificados após segundo caso de gripe aviária. O Ministério da Agricultura da Holanda ordenou ontem, quinta-feira, o abate de 200 mil frangos após a descoberta de um caso de gripe aviária altamente patogênica em uma fazenda da cidade de Puigvik. O abate, que também vai incluir aves que estão em uma outra fazenda localizada dentro de um raio de 1 quilômetro, é ordenado pela segunda vez dentro de um mês no país. A primeira ordem foi dada depois de um caso de gripe aviária foi identificado em uma ave selvagem. E agora, para não dizer, né, Beto, que a gente só fala dos Estados Unidos e da Europa nas páginas mundiais, a CNN Internacional destaca um caso pouco comentado, o da Índia. Nova Delhi, a capital do segundo país mais populoso do mundo, enfrenta a terceira onda de Covid-19. Conforme o portal CNN, foi constatado que no dia de ontem mais de 6.800 novos casos foram registrados. Isso, foi na quarta-feira, reportados aí pelo Departamento de Saúde. Isso dá a entender, de acordo com especialistas, que a Índia passa pela sua terceira onda de Covid-19, e isso é um termômetro para o mundo inteiro. Afinal, a Índia condensa em si a segunda maior população do mundo e já está enfrentando aí a terceira volta da Covid, e é nesse momento que a gente diz da importância de uma vacina eficaz contra essa doença. E agora vamos para a Áustria. Segundo o Jornal do Comércio, a Áustria diz que terrorista agiu sozinho e discute se poderia ter evitado o atentado. O governo austríaco concluiu que o terrorista que matou 4 pessoas na noite da última segunda-feira em Viena, capital da Áustria, agiu sozinho. O número de feridos também foi atualizado para 27. Nenhum corre risco de morrer. A hipótese de mais de um agressor é investigada porque houve tiroteios em 6 locais no centro da cidade, mas foi eliminada pela análise de milhares de vídeos enviados por testemunhas e de câmeras nas ruas. Os investigadores também agora tentam apurar se o terrorista, o austríaco de origem macedônia, de 20 anos, que morto durante a ação, fazia parte de uma rede mais ampla. Na terça-feira, já 15 pessoas foram detidas na Áustria e 2 na Suíça. 8 delas têm ficha criminal e 4 foram condenadas por terrorismo. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com a política e a atualidade. Agora 8h31. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícia e informação, o Conecta News de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube, no Facebook e na nossa homepage. E contando sempre com o apoio dos nossos patrocinadores, a Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Adilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, como é que estamos de temperatura e o céu em Nova Prata? Isso mesmo, Tiago, agora são 8 horas e 36 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol escaldante aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 8 graus e mais tarde a temperatura sobe até os 28 graus. E não há previsão de chuva para o final de semana. No sábado, a mínima será de 13 e máxima de 31 graus. Já no domingo, a temperatura fica entre os 16 e 30 graus. Neste momento, fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora da parte da política, pelo portal da CNN Brasil. Bolsonaro prorroga a ação de militares na proteção da Amazônia até abril de 2021. O presidente Jair Bolsonaro assinou na quarta-feira um decreto que prorroga até o final de abril de 2021 o emprego dos militares nas Forças Armadas da Ação Garantia da Lei e da Ordem na Amazônia Legal, que participam desde maio deste ano. A atuação dos militares se dá na faixa da fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais da conservação ambiental, entre outras áreas federais, e mediante requerimento do respectivo governador ou outras áreas dos estados da Amazônia Legal, informou em nota a Secretaria-Geral da Presidência. E agora a grande novidade da República no dia de hoje é que
Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, assumiu a sua cadeira no STF com afagos de Luiz Fux e a presença de Jair Bolsonaro. No dia de ontem, uma solenidade que durou pouco mais de 15 minutos, Cássio Nunes Marques tomou posse do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E Luiz Fux, presidente da corte, disse, abre aspas, Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, Vossa Excelência tem, pelo currículo notório saber jurídico, Vossa Excelência tem conhecimento de enciclopédia e, acima de tudo, independência olímpica, fecha aspas. E você, Beto Guidini, Vossa Excelência tem o quê? Aí ele continuou falando, né? Segundo o portal IG, Cássio Nunes tomou posse e pede para não ser chamado pelo primeiro nome. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Cássio Nunes, tomou posse ontem, quinta-feira, e pediu mudança do nome utilizado para se referir a ele. A partir de agora, o ex-desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, quer ser chamado de Nunes Marques, tendo seu primeiro nome suprimido. E a cerimônia de posse foi realizada por meio de videoconferência. Estavam presentes no plenário o presidente do STF, Luiz Fux, e os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. E agora a gente fala sobre um fato que também sacudiu os sistemas de informática de vários órgãos no dia de ontem. O Ministério da Saúde investiga ataque de hackers ao sistema. A rede foi desativada e os técnicos tiveram muito trabalho no dia de ontem porque a pasta sofreu um ataque cibernético. Servidores foram orientados nem sequer a acessar o sistema do Ministério da Saúde por meio de seus computadores pessoais. Segundo fontes, por volta das 9h30 da manhã, a rede do Ministério foi desativada e não foi possível abrir o meio funcional de servidores, por exemplo. Dizem que um hacker invadiu o sistema durante a madrugada. A versão não foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Em uma mensagem interna dispersada aos servidores, na manhã de ontem, um problema técnico impedia o acesso às máquinas. Mas não foi só isso que os hackers fizeram no dia de ontem, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Segundo o portal Metrópolis, após ataques de hackers, o STJ suspende prazos e entra em plantão judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decretou plantão judiciário para exame de matérias urgentes nos dias em que não houver expedientes no órgão. A medida ocorre após os sistemas do tribunal serem alvo de ataque hacker. Com a decisão, os prazos processuais ficam suspensos até a próxima segunda-feira, dia 9 de novembro. A decisão foi do ministro e presidente do STJ, Humberto Martins. E agora, para dar essa próxima notícia, eu tive que pedir auxílio ao nosso oficial de TI, o Douglas, porque é um ransomware, como ele falou, tá certo, Douglas? Ransomware. Os hackers cobram resgate pela base de dados do STJ, ou seja, ontem o pessoal conseguiu invadir o sistema do Superior Tribunal de Justiça e dar uma petecada na base de dados um dos maiores tribunais do Brasil, né? Simplesmente isso que eles fizeram ontem e, acima de tudo, pediram um resgate pelos dados aí do tribunal. As informações que são trazidas hoje pela manhã é de que a Polícia Federal já havia apurado quem era o responsável pelo ataque e os carros devem estar na rua à procura desse espertinho. E segundo o portal da CNN Brasil, o Ministério da Justiça coordena ação de combate à pirataria com Reino Unido e Estados Unidos. Brasil, Reino Unido e Estados Unidos estão juntos na segunda fase da Operação 404, que é o combate à pirataria nas indústrias fono e cinematográfica, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro. Só na quinta-feira foram derrubados 252 sites e 65 aplicativos no Brasil. No Reino Unido, foram 27 sites e nos Estados Unidos, 3. Uma pessoa foi presa em flagrante, mas nenhum outro detalhe foi repassado na coletiva de imprensa. E informações do portal Fórum, falando nela aí que estava esquecida, né, Beto? 5 meses após a prisão, Sarah Winter agora será investigada por mau uso do fundo eleitoral.
aquela que é ativista aí de tudo que já foi feminista, já foi antifeminista, na verdade ela gosta de chamar atenção, segundo a família. Agora ela é investigada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sobre mau uso do fundo eleitoral nas suas passagens aí pelas tentativas de candidatura. E segundo o portal Estúdio FM, a operação apreende bens de luxo adquiridos com dinheiro da pirataria. A ostentação com que viviam alguns dos alvos da segunda fase da Operação 404, deflagrada pela polícia em 10 unidades da Federação para combater crimes na internet, surpreendeu até mesmo a alguns investigadores experientes. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, alguns dos investigados moravam em casas de alto padrão, dirigiam carros de luxo e faturavam, ilegalmente, milhares de reais mensais. E informação que vem do portal IG Economia, de acordo com o ministro Paulo Guedes, o Brasil terá real digital. O ministro falou em evento da Caixa Econômica Federal, celebrando aí as 100 mil contas digitais do banco, e disse que logo o Brasil terá uma moeda digital lastreada, chamada o real digital. Então, nessa ocasião, o ministro trouxe mais essa novidade. A pergunta é, Beto, será que ele vai valer a mesma coisa que o real de papel, que já vale tão pouco? Certo. Em segundo o portal Repórter, saiba como justificar a ausência nas eleições de 2020. Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, todos os eleitores com idade entre 18 e 70 anos escolherão prefeitos e vereadores nas eleições municipais de 2020. São obrigados a votar nos próximos 15 e 29 de novembro. Como nem sempre é possível comparecer à sessão eleitoral nesse caso, o eleitor precisa justificar a sua ausência até 60 dias depois da data da eleição. Para evitar aglomerações que podem aumentar a disseminação da Covid-19, a Justiça Eleitoral orienta que, preferencialmente, a justificativa seja feita por meio da internet, pelo portal do TSE ou pelo aplicativo e-Título, que recentemente ganhou a sua nova funcionalidade. E também vale lembrar que o eleitor ausente deve apresentar uma justificativa para cada dia de votação que não compareceu. E agora a gente indo para a atualidade, mas antes mandando um abraço para quem nos acompanha, o seu José Luiz Teles Paim, o seu João Luiz da Costa, a dona Terezinha Alves, a dona Tere Cúnico, a dona Carmen Corso e a dona Márcia Turani. Um abraço para todos vocês que nos prestigiam nessa manhã. E o que temos de atualidade, Beto? Olha, começamos pelo portal Estúdio FM. A polícia prende jovem durante live que ensinava, abre aspas, a traficar sem ser preso, fecha aspas. Um jovem acabou preso na última terça-feira, enquanto realizava uma live com ensinamentos do mundo do tráfico, na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Durante a transmissão ao vivo em uma rede social, o suspeito não se intimidou, mostrou como se deve embalar a droga e revelou informações de como traficar sem ser preso. Entretanto, a aula não acabou bem para ele. Então era uma fake aula, né, Beto? Porque ele ensinava como não ser preso e ao vivão tomou um atraque aí, o espertão, né? Isso lá em Cascavel. Parabéns para ele, né? E agora, seguindo com as informações do portal Dolchevel, a repavimentação da BR-319 pode quadruplicar o desmatamento no Amazonas. A projeção realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais também aponta da perda de mais de 350 milhões de dólares anuais para o agronegócio e prejuízos ambientais. A pergunta que eu faço, o que a Universidade Federal de Minas Gerais foi fazer na Amazônia? Mas tudo bem, essa é uma pergunta só minha, mas apontado aí que o recapeamento dessa rodovia pode trazer impactos ambientais. Sem dúvida nenhuma, né? Para quem não tem que transitar por essa rodovia, deixar ela do jeito que tá, não tem problema nenhum, porque pimenta no olho dos outros é colírio no Brasil, né? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Clima Tempo, um novo ciclone extratropical se forma nos próximos dias. A partir de hoje, sexta-feira, a baixa pressão que atua no litoral do sul e sudeste do Brasil
Desde o início da semana, se aprofunda na atmosfera e dá origem a um novo ciclone extratropical. Esse ciclone tem influência principalmente em alto mar, provocado vento forte, com rajadas chegando a 100 km por hora. E no continente, o vento provocado por esse sistema vai ser sentido no litoral norte fluminense e região dos lagos, no Rio de Janeiro. E entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, com rajadas em intensidades moderada a forte de 40 a 50 km por hora. Mas a previsão é de que o sistema se desloca em direção ao sudeste, ainda no sábado, se afastando do litoral brasileiro. Eu vou ter que te corrigir, Beto, não é na região dos lagos. É onde? É na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Dos lagos. Isso. É carioquês, né? Isso mesmo. E seguindo com informações do portal CNN, o Brasil tem mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção, de acordo com o IBGE. E esse percentual representa aproximadamente 20% de todas as espécies catalogadas no Brasil. O dado foi apontado aí nas pesquisas recentes realizadas pelo IBGE tratando do assunto. E segundo o portal NST Total, morreu o chargista Lan, o criador das vinhetas Plim Plim da Rede Globo. Morreu na noite desta quarta-feira o chargista Lan Franco Aldo, da Globo, mais conhecido como Lan. Lan tinha 95 anos e estava internado há 2 meses no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Petrópolis, onde vivia há mais de 40 anos. E agora, Beto, uma notícia que vem dos Estados Unidos. Olha que safadinho esse padre. Um padre se envolve com sexo, drogas e armas nos Estados Unidos, só faltou rock and roll, né? Exato. E foi afastado. Uma ordem restritiva contra o reverendo foi aplicado para que ele mantenha uma distância mínima de 90 metros da igreja. Baixa aí, Douglas, pra gente ver a cara desse padre pervertido. E o reverendo Guadalupe Rios, da St. Joseph's Catholic Church, localizada em Selma, nos Estados Unidos, foi afastado após a acusação de uma série de crimes, entre elas aí o envolvimento com drogas, uso de armas e abuso sexual. As informações são do jornal Fresno Bee. E olha aqui, Thiago, segundo o portal UOL, São Tomé das Letras, em Minas Gerais, tem o primeiro caso de Covid-19 após 7 meses de pandemia. Menos de 3 semanas após reabrir uma visitação de turistas, a cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, registrou a sua primeira contaminação pelo novo coronavírus. A administração do município, que não queria a volta dos turistas, mas teve que reabrir por decisão da Justiça, comunicou o primeiro caso confirmado de Covid-19. Em comunicado publicado em sua conta no Facebook, a Prefeitura informou que o paciente viajou a trabalho para São Paulo. Como apresenta sintomas leves da doença, está em isolamento domiciliar. É, louco melo, multilouco melo, cogumelos azuis, São Tomé das Letras, a terra do Ventania, 7 meses depois do começo da pandemia, confirma o seu primeiro caso. Sabe o que foi curioso em São Tomé, Beto? Ela é uma cidade no interior aí de Minas Gerais, aproximadamente 300 quilômetros de Belo Horizonte. Ela concentra uma série de pontos turísticos incomuns, dentre os quais a Lomba do Amendoim, onde as coisas sobem quando deveriam descer, e também a questão de ser um ponto aí muito visitado por ufólogos, por ter uma concentração de OVNIs acima do normal. E também se a terra do Ventania e da Pedra Caxambu atrai um potencial de turistas alternativos. Quando a pandemia começou, a cidade fechou os acessos a pessoas que eram de fora e simplesmente não deixou ninguém entrar, nem sair e nem transitar que não fosse residente local. Dessa forma, conseguiu evitar que a doença chegasse, mas 7 meses depois, o primeiro caso confirmado. Não dá para dizer que não foi eficiente o controle epidemiológico em São Tomé, né, Beto? Isso mesmo. E agora, seguindo também, falando sobre vacina, no caso aqui pelo portal R7, a Fiocruz desenvolve vacina contra a Covid-19 interinamente nacional. A Fiocruz está investindo no desenvolvimento de uma vacina interinamente nacional contra a Covid-19, paralelamente à produção de massa prevista para 2021 do imunizante da Universidade de Oxford. São 3 projetos distintos, baseados em tecnologias diferentes, que estão em fase inicial de testagem em animais. 2 deles podem estar concluídos para registro já em 2022, o terceiro somente no ano seguinte.
E agora, pelas informações do G1, Elsa Raven, atriz de Volta para o Futuro, morreu aos 91 anos de idade. Desculpa pela escorregada, é uma atriz, né? A atora não existe. Não existe. Tudo bem, a agente confirmou a morte no site Deadline, a causa não foi informada. É famoso esse filme, né? De Volta para o Futuro. Uma das melhores trilogias da história do cinema. E segundo o portal Congresso em Foco, após comentário por estupro, Constantino já foi demitido de 3 veículos. Segundo o polemista conservador, Rodrigo Constantino foi demitido pela 3ª vez em 24 horas. Na quinta-feira, Record, que o contratou como comentarista para o portal R7 há pouco mais de 2 meses, anunciou seu desligamento dos quadros e colaboradores da empresa. Horas depois, a Rádio Guaíba anunciou a mesma decisão. As demissões foram causadas por comentários sobre o crime de estupro feitos pelo economista na esteira do julgamento da catarinense Mariana Ferrer. Ontem, a Jovem Pan anunciou que demitiu Constantino porque desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais em seu antigo contratado. Exatamente, é o que vem confirmar a próxima manchete do Correio do Povo, porque a Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo também rescindiram o contrato com Rodrigo Constantino. Na avaliação do Grupo Record, ele falou basicamente mais do que devia e em desconsonância com o assunto e acabou perdendo aí importantes contratos e ganhou uma grande dor de cabeça, né, Beto? Isso mesmo. Agora são 8 horas e 54 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê!
Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, que conta com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, a Dilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Beto Guidini, o que temos para essa sexta-feira de manhã? Vamos falar de novo sobre a previsão do tempo, que todo mundo gosta de ouvir, né, Thiago? Agora são 8 horas e 58 minutos. E a previsão do tempo para esta tão esperada sexta-feira é de sol escaldante aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 8 graus e mais tarde a temperatura sobe até os 28 graus. Não há previsão de chuva para o final de semana. No sábado, a mínima será de 13 graus e máxima de 31 graus. Já no domingo, a temperatura fica entre 16 e 30 graus. E neste momento fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações agora pelo esporte. Você tem o resultado do Grêmio? Tem um resultado magrinho, ao contrário do apresentador que está aqui na sua frente agora. O jogo do Grêmio foi bem finório no dia de ontem, né? 1-0 contra o Juventude, sem brilho algum, o Grêmio confirma sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o Globoesporte.com, o Juventude vai bem em boa parte do jogo, mas o tricolor administra a vantagem e consegue o gol no segundo tempo através de Jean-Pierre. Então aí o tricolor avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se o Renato vai priorizar essa competição, onde o Grêmio mantém uma tradição bastante elevada. Continuamos falando do seu time. Segundo o Globo Esporte, o Grêmio renova com o lateral Guilherme Guedes e atacante Guilherme Azevedo até 2024. O Grêmio renovou o contrato do lateral esquerdo Guilherme Guedes e do atacante Guilherme Azevedo na manhã da quarta-feira. Os dois ampliam seus vínculos por mais um ano e assinam até dezembro de 2024. Receberão valorização após as chances recebidas no profissional de 2020. E agora, já que é para falar do teu time, Beto Guidini, o Colorado, o Inter confirma o acerto e amplia vínculos com Thiago Galhardo e Edenilson por mais uma temporada. O novo contrato do atacante vai até o final de 2022 e o meio-campista segue até o final de 2023. Então o ano nem acabou e o Inter já renovou com 2 dos seus principais atletas do plantel de Eduardo Cudê. E falando do Cudê também, segundo o Globo Esporte, a escalação do Inter, Maurício faz o primeiro treino e Cudê prepara a volta de titulares contra o Coritiba. Um dia de folga, o Inter se reapresentou para trabalhos na manhã desta quinta-feira, com a novidade do gramado do CT de Parque Gigante. Ao meio, Maurício, o reforço foi ao campo e participou do primeiro treino com demais companheiros, antes ainda da sua apresentação oficial no clube. O jovem de 19 anos desembarcou em Porto Alegre na última segunda-feira. Ele será apresentado pela diretoria logo após a atividade. E a informação que vem do portal UOL, uma garotinha de 11 anos fez 1 milhão de embaixadinhas sozinha e lançou um desafio na internet para outras crianças também em prol da caridade. O ato aconteceu aí no Reino Unido e o número foi concluído por 2.000 pessoas que gravaram a si mesmas mandando embaixadinhas, ou seja, uma corrente do bem, um desafio aí futebolístico para arrecadar 14 mil libras em doações a instituições que atuam no combate ao coronavírus. Bonita essa história, Thiago. E segundo o portal UOL, o Boletim do Flamengo,
Gabigol volta a treinar no campo e anima o Fla. O Flamengo se apresentou na manhã da quinta-feira ao técnico Domenech Torrent. Teve um bom motivo para se animar. Mais uma vez, o atacante Gabigol voltou a participar da movimentação em campo com o grupo e se deu passo de sua recuperação. O jogador também faz exercícios individualizados, além do trabalho em conjunto. E o artilheiro rubro-negro está fora do combate desde a vitória de 4-0 sobre o Independiente del Valle. A lesão no tornozelo foi a mais séria de sua carreira e ainda está conformado na sua presença do jogo de domingo contra o Atlético de Minas Gerais, às 18h15, pelo Brasileiro. O Gabigol é porque ele usa um baby doll, Beto? Será? É, Gabigol, né? E seguindo com as informações, os jogadores do Paris Saint-Germain ficam presos em elevador antes do jogo da Champions. Até isso aconteceu. O clube francês perdeu por 2-0 para o Leipzig e aí os jogadores ficaram presos no elevador do estádio antes da partida, Beto. Não é só com gente pobre que isso acontece, né? Isso mesmo. Agora falando sobre tênis, né? Segundo o portal UOL, com 1000 vitórias, Nadal segue desafiando o tempo. Segundo, quando apareceu com o circuito de tênis de muita intensidade, muitas trocas de bola e muitas consistência, mas sem agressividade hoje. Rafael Nadal ganhou o rótulo de desenvolvedor. De tenista ganhava pelo físico, que certamente teria uma carreira curta, teria muitas lesões, como de fato teve, e se aposentadoria cedo. Poucos imaginavam que quanto o espanhol seria capaz de evoluir ao longo dos anos, pois na quarta-feira, ao vencer um duelo nada simples com o compatriota Feliciano Lopes, Rafael Nadal conquistou sua 10ª vitória em nível ATP na carreira. Mais um marco em uma carreira espetacular que segue desafiando o tempo e acumula, após um ano, feitos que ressaltam a sua longevidade, Tiago. Muito bem. Será que ele é de Veranópolis, terra da longevidade, Beto? Isso. Agora, segundo... Nós temos uma matéria agora, Tiago. Hoje, o Dia do Radialista é comemorado no dia 7 de novembro, que seria sábado amanhã. Porém, esta não é a primeira data para comemorar esta profissão. Né? A nossa equipe conversou com Marco Aurélio Santana, radialista da Rádio Veranense, que conta mais sobre a profissão e sua carreira. Vamos conferir. O Dia do Radialista já foi comemorado em diversos meses, diversas datas, mas a partir do ano de 2006, ela passa a ser comemorada no dia 7 de novembro. E nossa reportagem hoje encontra-se no município de Veranópolis, mais especificamente na Tua Rádio Veranense. E vai conversar com o radialista Marco Aurélio Santana, que conta para nós um pouco mais desta profissão. Em 1990, numa cidade chamada Coronel Bicaco, um familiar, um tio, no momento que o governo federal abriu a possibilidade de conceder as emissoras de rádio, ele começou a montar uma rádio e eu tinha 16, 17 anos e ali eu participei desse processo, porque eu estudava e à tarde eu ia ver como é que eles montavam rádio, enfim. E logo que ela entrou em operação, acho que 89, 90, por aí, eu já era operador de rádio. Comecei como operador de rádio. E depois eu comecei a fazer outras funções lá. E depois eu vim para a região aqui em 1992 e surgiu uma oportunidade para trabalhar aqui mesmo, na rádio, na Tua Rádio Veranense, hoje Tua Rádio Veranense, nos domingos à tarde. E aquele ano o Veranópolis havia alçado um time na divisão, na Segundona Gaúcha, e eu, aos domingos à tarde, fazia o plantão de esportes. E aí começou, 92, e até hoje estou aqui na rádio. Hoje exerço a função de coordenação de jornalismo e gerente geral da emissora. Lá se vão 28 anos de trabalho aqui, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo prédio. É uma via de mão dupla, porque você conhece pessoas, você cresce como pessoa, você erra, você aprende, você vai se moldando ao longo de todo esse período, você vai se moldando.
Ou seja, você aplica conhecimento naquilo que você faz aqui, mas você absorve também aquilo que as pessoas te falam. E a partir daí tu vai moldando o teu caráter, tu vai moldando todas as tuas atitudes, tu vai sentindo a importância do respeito, sentindo a importância da responsabilidade que você tem, e a partir disso você conclui que, por ser uma pessoa que tem opinião, que fala no rádio, você tem que ter algumas condutas, não vou dizer perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas algumas condutas um pouco mais sérias com relação a outras pessoas que não têm essa responsabilidade. Então foi sempre uma via de mão dupla. A função do rádio, enfim, dos meios de comunicação, não dá para dizer que é só rádio hoje, é aproximar as pessoas. Então, a partir dessa aproximação, você tem que identificar qual é o teu público. Você identificando o teu público, que se dá com pesquisas, enfim, com algumas projeções que a emissora ou o canal de comunicação faz, você tem que saber com quem que você está falando. A partir desse momento, identificar o teu público-alvo, você tem que entregar para eles o produto chamado informação. Que tipo de informação? A forma como você transmite essa informação para eles, seja a informação ruim, a informação mais trágica, a boa informação, a alegria, a receita, o médico que fala, enfim. Você tem que modular todas as informações para esse mesmo público. Às vezes você atinge um público mais masculino, mais feminino, mais adulto, mais jovem, enfim. Você tem que fazer uma modulação desse público e entregar para eles aquilo que possa agregar a todos, não vou dizer agradar, mas aquilo que eles possam se sentir motivados a ouvir a rádio. E com a pandemia ficou assim mais latente a necessidade deles buscar um meio de comunicação, quando não podiam, tinha a ideia, né, não saia de casa, enfim. Aí isso nos aproximou muito mais do nosso público ouvinte. Algumas pessoas imaginavam assim, porque por estar na rádio, eu frequento muitos lugares, festas comunitárias, enfim, missas em bairros, enfim, você vai circulando, mas você não chega lá como tal, como o Marco Aurélio da rádio, você chega como uma pessoa normal. E em determinado momento você é identificado, porque pela tua fala, pelo teu filho, pela tua esposa, enfim, você é identificado. Aí as pessoas olham assim, mas eu achei que você era mais bonito. Entendeu? Eu achei que você... Eu sempre imaginei gordo, careca, né? Mais ou menos assim. Então, sempre tem as pessoas imaginam você de uma outra forma. Eu achei que você era magro e velho, mas você é gordinho e novo. Então, as pessoas... nunca recebi isso como uma crítica, mas sim como uma forma... Porque você imagina como são as pessoas, ainda mais no rádio, que você não tem hoje ainda a plenitude da imagem. Tem que ter vontade, tem que ter amor e você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz todos os dias. Existem muitas e muitas dificuldades que você enfrenta como em qualquer outra profissão, mas você tem que pensar que você pode ou não modificar a vida das pessoas com aquilo que você fala no rádio. Se você fala triste, as pessoas percebem. Se você fala alegre, as pessoas percebem. Então, você tem que ter um controle e saber da responsabilidade que você tem. E é um trabalho apaixonante, tanto que estou aqui há 28 anos e não abandono isso por nada. E agora nós chamamos Monalise Canali, que está ao vivo do Instituto Tiradentes. E você está com a imagem fora de foco porque eu acabei de derrubar a câmera, mas a gente já vai arrumar para você até que a Monalise faz uma matéria especial ao vivo. Monalise, segura aí que eu preciso arrumar o estúdio. Bom dia, Beto, bom dia, Thiago. Eu ia dizer bom dia, Monalise. Olha aí, o Thiago me fez me perder aqui, tudo certo. Hoje nós estamos no Instituto Estadual de Educação Tiradentes e vamos conversar com o diretor Silvano, que vai falar pra gente de coisa boa, né? O tradicional festival de música aqui do Tira
que vai acontecer nesse ano, independente da pandemia, claro, num formato diferente, mas ele vai acontecer. Diretor, conta pra gente como que vai funcionar esse festival nesse ano. Bom dia, Monalise. Bem, o festival este ano ele teve que se adequar a essa nova realidade que é a pandemia. Todos os anos ele era realizado de modo presencial na escola, no ginásio de esportes que nós temos, né? Não foi possível, como eu acabei de afirmar agora há pouco, e a gente teve que se reinventar, como muita gente teve que fazer, né, ao longo do ano. E então firmamos uma parceria com o Som Delta, e a realização do Festival da Música vai se dar através de uma live, e que será amanhã, com início previsto às 19 horas. E já estamos com um público bem interessante de inscritos, vai ser bem legal, a gente pede também que todo o público participe, se engaje, porque é um evento bastante tradicional, não apenas da nossa escola, mas eu diria que é um evento tradicional regional, né, e fortalece e oportuniza aquelas pessoas que gostam de ouvir uma boa música. Isso mesmo, eu lembro que eu participei há muito tempo atrás, nossa, parece, né, que e não vamos revelar idades, nossa senhora. Eu participei do festival e ele era para os alunos do Tira. Agora a gente percebe que as inscrições elas podem ser feitas por qualquer município, né? Qualquer pessoa amadora, né? E qualquer município. Como que ela vai funcionar? Ela vai fazer essa apresentação, depois ela vai se retirar do palco para iniciar uma outra apresentação? Como que vai ser? Sim, né? Há que se levar em conta que o momento é distinto, né? Então nós temos que, desculpe-me, tomar cuidado com as... Desculpe mais uma vez. Nós precisamos tomar cuidado com os protocolos e, frente a isso, essas pessoas que estão inscritas vão acabar fazendo o ensaio amanhã à tarde, né, ao longo da tarde, e após isso eles vão fazer a apresentação durante a live, durante a noite, e elas não vão permanecer lá. Na verdade, elas vão saber o resultado fora daquele contexto, fora daquele ambiente onde será realizado o Festival da Música, né. Como eu estava dizendo também, há já um número significativo de inscritos, e ao longo do tempo também o próprio festival teve que se reinventar, né, para poder sobreviver, né. Então, claro que a gente percebia que há tempos atrás havia também um interesse maior pela música, né. As pessoas queriam aprender, queriam cantar, queriam tocar instrumentos e tal, e o mundo vai mudando, os interesses também acabam se diversificando mais, né? Então, o que você faz? Você tem que abrir para que outros também possam, né, fazer inscrições, outras escolas, não apenas de Nova Prata, mas escolas de outros municípios. Quer dizer, você oferta agora esse espaço para aqueles que realmente gostam de música e que quer se apresentar e quer fazer se conhecer, né, perante esse contexto. Diretor, para finalizar, eu gostaria então que tu deixasse o convite para todas as pessoas que não vão participar do festival, para que acompanhem essa live, então, amanhã, a partir das 19 horas. Bom, então a gente volta a refrisar, a gente convida todo o público de Nova Prata e região para participar desse importante evento, né? Basta entrar no Facebook, no YouTube, em parceria com o Conecta Mais, com o Som Delta. Participem, é importante, vamos valorizar, né, os talentos da nossa região, porque eles precisam desse espaço. E eles encontram no Festival da Música esse momento para mostrar aquilo que eles realmente sabem, né? Que é cantar e tocar. Isso mesmo. Diretor, agora saindo um pouquinho do assunto do Festival da Música do Tira, que é um tradicional evento, como a gente já comentou, no início dessa semana viemos fazer um ao vivo com a vice-diretora Ivana sobre a suspensão das aulas. Não se havia mais informações sobre o decorrer desse cronograma, sobre a retomada das atividades, mas agora... Então, se tem essa resposta, digamos assim, a todo o público que nos acompanha. Como que vai funcionar, então? Qual a resposta que veio para a retomada das aulas nas escolas públicas? Bem, na verdade, nós ficamos sabendo ontem à noite, através das mídias e através também dos canais de comunicação da RBS, né, estou falando desse canal, de que o governo conseguiu derrubar, né, a liminar do sindicato e as aulas seriam retomadas presencialmente a partir de hoje. Como essa decisão, né, veio enquanto informação para nós num tempo bem tardio, obviamente que tu não teve tempo de organizar a escola para isso, né? E a gente recebeu também orientações da 16ª CRE hoje de manhã, né, agora há pouco também,
né, nos dando aval para retomar as aulas a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira. Nós já temos uma experiência acumulada de 4 dias de funcionamento, bem tranquilo. Os alunos vêm para a escola, eles têm do ensino médio, né, 3 horas de atividade para rever o conteúdo, tirar as dúvidas, e seguindo os protocolos de segurança que já estão sendo efetuados aqui dentro da nossa instituição. Então está bem tranquilo com relação a isso, quanto à nossa parte. Segunda-feira a gente recomeça. Vamos ter que trabalhar bastante agora, porque tem a questão do horário para fazer, os ajustes todos, né, e ao longo do dia, então, a gente vai ter tudo organizado para segunda-feira recomeçar as aulas, né, novamente. Então, vamos seguindo agora, né, as orientações do nosso governo estadual. E esperamos que dessa vez não tenha mais nenhuma surpresa, né, que sigam as aulas até o final do ano, inclusive já estamos no final do ano, né, que esse próximo mês possa ser proveitoso pelos alunos. A gente agradece, diretor, pelas informações do festival, pela retomada das atividades de volta às aulas. E Beto, Thiago, a gente retorna com vocês para o estúdio. Obrigado, Monalise, e obrigado ao Instituto de Educação Tiradentes, trazendo informações sobre o Festival de Música do Tira e também sobre o retorno às aulas, porque a Justiça ontem anulou aquela decisão que suspendia e agora os colégios podem voltar a funcionar no Brasil. É sempre uma valsa, 2 para lá, 2 para cá e dão uma volta no salão. Mas, Beto, vamos seguir porque nós temos uma matéria especial hoje com a Elisa Volpato e ela vai encerrar o nosso programa, mas antes a gente traz os principais destaques do estado do Rio Grande do Sul. E agora vamos para a previsão do tempo, agora 9 horas e 18 minutos. A previsão para esta tão esperada sexta-feira é de sol escaldante aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 8 graus e mais tarde a temperatura sobe para os 28 graus. Não há previsão de chuva para o final de semana. O sábado a mínima será de 13 e máxima de 31 graus. Já no domingo a temperatura fica entre 16 e 30 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E começamos pelas notícias do nosso estado, falando do Clique Camaquã. A criação da rota turística da Costa Doce é sancionada. O governador Eduardo Leite sancionou a lei número 13, projetos da lei, que dá autoria parlamentar e de um Poder Executivo na tarde da quarta-feira. E dentre os destaques da aprovação do projeto de lei, que o proposto por Fernando Marrone, que institui a rota turística da Costa Doce, no Rio Grande do Sul. A região turística da Costa Doce é composta por os municípios de Arambaré, Arroio Grande, Barra do Ribeiro, Camaquã, Canguçu, Chuí, Cristal, Dom Feliciano, Guaíba, Jaguarão, Mariana Pimentel, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sertão Santana, Tapes, Tavares e Turuçu. Tu já foi à Costa Doce, Beto Guidini? Nunca foi, Thiago. Eu recomendo, porque são paisagens incomuns. É um pedaço do estado muitas vezes pouco visitado, mas toda aquela pequena fatia de terra que se estende desde Mostardas até o Chuí tem paisagens de tirar o fôlego, onde a natureza impera soberana nos campos neutrais. Recomendo a visita. Muito bom viajar nessa região. E seguindo com as informações do Jornal do Comércio, o centro de distribuição da Amazon já opera no Rio Grande do Sul e abre mais de 600 vagas para contratação imediata. Acabem o ano empregados, provoca Angelina Vince, gerente de operações da Luandre Sul, empresa que está selecionando para o centro de distribuição da Amazon em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Angelina informa que foram abertas 600 novas vagas para preenchimento imediato já no mês de novembro. Um grande centro de distribuição da Amazon operando aqui no Garrão da Pátria. Em segundo o portal Correio do Povo, a Polícia Federal descobre sofisticado esquema de lavagem de dinheiro da facção Os Manos. A investigação da Operação Antranose da Polícia Federal sobre o patrimônio da facção criminosa Os Manos apurou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico e a condução dos negócios ilícitos com uma estrutura horizontal de comando. O trabalho policial foi coordenado pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, sob o comando do delegado Jorge Soares Cardoso. Ele disse que a investigação foi um dos mais complexas feitas pela delegacia e permitiu uma verdadeira radiografia do crime, pois mapeamos esta organização durante um ano, explicou ele. E pode-se afirmar
que é a maior organização criminosa que atua aqui no Rio Grande do Sul. Uma das maiores operações da história da Polícia Federal, deflagrada contra esta facção criminosa. E de acordo também com o portal NH Notícias, o crime organizado movimentava mais de 140 milhões de reais por ano no Vale dos Sinos. A organização sofreu um baque de 20 milhões nessa quinta-feira durante a operação da Polícia Federal. Foram autorizadas a apreensão de 92 veículos e mais de 18 imóveis foram sequestrados judicialmente. Essa é uma das fases das investigações mais complexas feitas pela Polícia Federal para desmantelar esta organização sediada no Vale dos Sinos. Esse esquema foi desmontado e, de acordo com os investigadores, 140 milhões de reais eram movimentados de forma ilegal ao longo do ano. E a Justiça autorizou o sequestro desses bens, além de uma fazenda com mais de 140 hectares, tudo avaliado em mais de 20 milhões de reais. E os criminosos tinham negócios variados, que iam desde campeonatos de games online superfaturados até leilões fraudulentos de animais. 35 mandados de prisão preventiva, 33 foram cumpridos ainda ontem, sendo que 30 são de moradores do Vale dos Sinos. No mandado cumprido em Portão, os policiais encontraram 170 quilos de cocaína escondidos no piso de uma casa e dinheiro em espécie em quantia ainda não divulgada. Em meio ano, os traficantes trouxeram do Paraguai 4 toneladas de cocaína para consumo dentro do território gaúcho. Além disso, a Polícia Federal encontrou 6 fuzis semiautomáticos, armamento de guerra trazido do Paraguai e 2 espingardas calibre 12 e mais de 19 pistolas. Cerca de 30 empresas receberam aporte financeiro da organização criminosa, entre revendas de veículos, locadoras, mercados e fábricas calçadistas. Muitos dos estabelecimentos eram fantasmas e também foram bloqueadas contas bancárias de 63 pessoas jurídicas e 48 pessoas físicas. E a Polícia Federal contou com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Superintendência de Serviços Penitenciários, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público Federal e Estadual. Beto, uma das maiores operações da história do Estado para desmantelar uma das maiores quadrilhas que agem no nosso Estado. E segundo o portal Correio do Povo, o prefeito de Jimbé é afastado em operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria de Prefeitos, cumpriu na manhã da quinta-feira mandado judicial de afastamento do exercício do cargo de prefeito de Jimbé. A mesma medida foi aplicada ainda para 3 servidores públicos municipais lotados da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e de Habitação e Regulação Fundiária, além do diretor de licitações, do secretário adjunto de obras e do assessor jurídico da Prefeitura. O prazo de afastamento é de 30 dias e houve também um cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura, bem como nas residências dos investigados e em empresas. As ordens judiciais foram executadas em Imbé, Tramandaí e Osório, além da cidade catarinense de Araranguá, segundo determinados pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, através dos efetivos do 1º Batalhão de Polícia de Choque e a Força Tática do CPOR Litoral, prestou apoio na ação. E agora, Beto Guidini traz os boletins epidemiológicos da nossa região, Beto. Isso mesmo. Agora, 9 horas e 26 minutos. Começamos por Nova Prata. Confirmados casos ativos, 40 pessoas. Recuperados, 894. Óbitos foram 7. Recuperação domiciliar, 34. Confirmados no hospital, 6. Internações de não residentes, não temos nenhum. Aguardando resultados, 25. Isolamento domiciliar, 108 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados, 26. Casos curados, também 26. Casos ativos, não temos nenhum. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, 2 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos, 3. Pacientes curados, 95. Total de casos confirmados, 98. E total de cotiporanenses sob monitoramento são 23 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 3. Casos em isolamento domiciliar, 11. Casos confirmados, 42. 39 curados,
Casos suspeitos, 2. Casos descartados, 70. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 504. Casos curados, 496. Casos negativos, 903. Hospitalizados, não temos nenhum. Óbitos foram 3. Casos em isolamento e monitorados, 60. Pela cidade de Veranópolis, cidades confirmados 26, casos curados também 26, exames realizados 307, casos suspeitos do domiciliar 2. Essas foram as informações que temos dos boletins epidemiológicos de hoje, Tiago. Muito bem, Beto, e a gente vai para o final desse Conecta News de sexta-feira, desejando um bom final de semana para todos os telespectadores que nos acompanharam nessa manhã. Temos uma matéria especial agora, não perca, não deixe de acompanhar uma das atrizes mais famosas aqui da nossa cidade, dando uma entrevista exclusiva. E hoje à noite, até o momento, não temos a confirmação da presença de nenhum dos dois candidatos à prefeitura de Vila Flores, Clésio Grande e Evandro Brandalize, não confirmaram presença. Caso ocorra a confirmação até a parte da tarde, à noite teremos os debates. Caso não haja confirmação, Vila Flores não terá debate televisionado e nós voltamos com o Conecta News segunda-feira às 8 horas da manhã. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9 horas e 28 minutos. O cinema brasileiro é rico em produções. No dia 5 foi comemorado o dia dele e por esse motivo a nossa equipe está trazendo para vocês, nossos telespectadores, uma entrevista exclusiva com a atriz Elisa Volpato, que nasceu aqui em Nova Prata e hoje, como atriz, desenvolve seu papel de forma que inspira quem a acompanha. Vamos a conferir essa matéria. O Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até lá. A história do cinema brasileiro iniciou em 1896, quando tivemos a primeira exibição do cinema na cidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso país. Hoje, nós conversamos com Elisa Volpato, ela que vai contar pra gente um pouco mais sobre a sua carreira e sobre a importância do cinema brasileiro. Elisa, seja bem-vinda e, primeiramente, nós gostaríamos que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Olá, pessoal. Eu sou Elisa Volpato, sou atriz gaúcha de Nova Prata e fiz toda a minha trajetória artística, comecei a minha trajetória artística em Nova Prata, né, participando tanto do CTG, quanto do bailado gaúcho, quanto do balé, do coral. Estudei artes cênicas em Porto Alegre e moro em São Paulo há 10 anos. E já participei de algumas obras aí de audiovisual que talvez vocês conheçam, como Mulher de Fases, na HBO, como Assédio, da Globo, do Globoplay. E mais recentemente eu participei da série da Netflix, que está disponível agora, acabou de lançar, chama Bom Dia, Verônica. Convido todos a assistirem Bom Dia, Verônica, está disponível no Netflix, confiram o trabalho. E, além disso, tenho desenvolvido uma trajetória em teatro. Tenho um grupo de teatro aqui em São Paulo, do qual faço parte, chama Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, e a gente tem feito pesquisa continuada aqui também. Tenho desenvolvido essa trajetória, então, que transita pelo teatro, pelo audiovisual e também um pouco com a música, que a música também foi base aí da minha formação aí em Nova Prata, que está sempre me acompanhando também. Conta pra gente sobre a tua carreira, como foi que tu te tornaste atriz, como que tu descobriu essa vontade, esse dom, digamos assim, de ser atriz. Ai, são tantas coisas assim, mas pensando aqui, né, sobre a minha trajetória em Nova Prata e nas referências que eu tive como artista na minha cidade, eu acho que foram fundamentais assim para me moldar como artista, como ser humano pensante assim, né, numa sociedade. Eu acho que os estímulos que eu tive dos meus pais, de assistir filmes desde sempre, de conhecer um pouco de cinema,
de ouvir muita música. Eu ouvia muita música em casa. Meu pai é uma pessoa muito sensível, que sempre nos apresentou, né, várias formas artísticas. E depois todas as atividades que eu fazia em Nova Prata, extracurriculares, artísticas, eu acho que moldaram um pouco as minhas vontades, assim, de querer me tornar uma atriz. Então, tanto o balé quanto o coral, que eu fiz durante anos, e depois o meu envolvimento com o CTG, com o bailado gaúcho, eu acho que tudo, para mim, foi tendo uma importância muito grande, assim, de enxergar as manifestações artísticas como formas de comunicação mesmo. Então, a forma de eu me comunicar no mundo hoje, né, é pelo meu trabalho artístico, né? Eu acho que um médico cura os pacientes, um advogado defende os seus clientes, né? Um comerciante vende para o público. E eu acho que um artista, ele pensa essas outras formas de comunicação que estão muito diferentes desse dia a dia, desse cotidiano de oi, tudo bom? Né? A forma que a gente se comunica pela arte, ela passa por um lugar de você assistir um filme e você ficar tocado com aquilo, e você sair pensando. Ou você ouve uma música e você se emociona, e você pensa várias coisas. Então a arte, ela está nesse lugar, assim. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. Quero me comunicar dessa outra forma, assim. Quando eu descobri que tinha a Faculdade de Artes Cênicas em Porto Alegre, né, no meu estado, enfim, era o lugar mais próximo que eu poderia, né, estudar isso, eu não tive dúvida. Eu falei, não, eu vou terminar o 3º ano e vou para Porto Alegre estudar artes cênicas. Então foi um pouco esse o movimento. A partir de que eu entrei na Faculdade de Artes Cênicas, um outro mundo se abriu, né? Você encontra muitas pessoas ali na sua trajetória que vão te levando a fazer outras coisas. Eu participei de vários curtas-metragens em Porto Alegre, os projetos da RBS TV, tinham na época Histórias Curtas, as séries todas. Depois tive contato com o Jorge Furtado, que é da Casa de Cinema. Uma coisa foi levando a outra, mas eu acho que toda a minha educação, assim, todo o meu background lá em Nova Prata, de todas as referências, os contatos que eu tive de manifestações artísticas, tem muitas, né, em Nova Prata. Nova Prata é uma cidade muito pujante, né, artisticamente. Então, acho que tudo isso me estimulou muito. Então, eu considero fundamental, assim, a minha educação, assim, as referências que eu tive em Nova Prata, e minha decisão, assim, de me tornar atriz. Nesse 5 de novembro, nessa última semana, a gente comemorou o Dia do Cinema Brasileiro. Qual a importância que tu enxergas nesse cinema e qual a importância dele fora do Brasil também? O cinema, assim como todas as outras manifestações artísticas, né, como o teatro, como a dança, as artes plásticas, a música, é uma forma de comunicar sobre as nossas subjetividades enquanto povo, enquanto cultura. Então, o cinema, eu acho que ele está um pouco nesse lugar, assim, de registro de uma memória, de uma história, uma identidade como país, né? Esse é o papel da arte, é questionar o que a gente está vivendo aqui, trazer outras visões, né, por meio de uma obra. Às vezes fala de um assunto específico, de uma questão social importante. Então, tudo isso é fundamental, assim, para como a gente depois manda a nossa imagem, né, internacionalmente, ou mesmo aqui, como é que a gente se entende como povo e como identidade, né? E o cinema tem produzido coisas maravilhosas, assim, né, que nos fizeram se entender, assim, as nossas particularidades enquanto Brasil, né? Tem obras incríveis, inclusive, acho que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas obras de literatura que já são magistrais e que depois foram adaptadas para o cinema, né, que são obras importantes num contexto, quando a gente pensa no Brasil, internacionalmente, né, são obras que muitas pessoas lá fora conhecem, e aí poder colocar isso no audiovisual, você comunica de uma forma ainda mais ampla, né? Então, é uma alegria a gente poder celebrar, né, que o cinema está vivo,
apesar de muitos percalços aí no caminho, né? Eu até fiz uma revisão aqui com um amigo meu que é produtor audiovisual, para ele falar um pouco da história, inclusive como foi a produção brasileira de audiovisual historicamente, para a gente entender, né? A gente tinha a Embrafilme lá atrás, que era uma empresa estatal que apoiava os projetos de audiovisual, que foi extinto no governo Collor. Depois a gente tem uma retomada do cinema em 92, que é com o filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina. E aí a gente começa com produções como Central do Brasil, de Walter Salles. Vários filmes foram compondo a nossa história, né? Hoje nós contamos com uma lei do audiovisual, nós contamos com editais públicos das secretarias de cultura para produzir audiovisual no Brasil e também do fundo setorial, que é um fundo que se retroalimenta, não é um dinheiro público, é um dinheiro que qualquer produção de audiovisual no Brasil paga uma taxa para esse fundo, para eles poderem exibir as coisas no Brasil. E esse fundo vai gerando dinheiro e depois ele é repassado para as produções, novas produções que vão ser feitas. Então, isso é muito bonito a gente olhar assim, como a gente construiu, ao longo do tempo, políticas públicas para a gente poder, para a gente ficar de pé. E isso é importante de dizer também, sem política pública, a gente não conseguiria ter a produção de audiovisual, né, de cinema que a gente tem hoje. Seria impossível. Então, as políticas públicas precisam existir e se elas forem minguando, como tem acontecido um pouco nesse governo, as produções vão diminuir também, infelizmente. Então, é importante a gente também olhar para isso. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza. A gente falava agora há pouco sobre essas obras de literatura que são interpretadas no cinema, que são readaptadas. Qual é a maior dificuldade que tu enxergas em, por exemplo, O Tempo e o Vento, que foi um dos clássicos que tu teve a oportunidade de interpretar? Qual a maior dificuldade em trazer toda aquela bagagem da literatura no cinema? É legal essa sua questão, porque é difícil, né, transpor uma obra de literatura para o audiovisual. Eu tenho trabalhado muito com isso também no teatro. Com o meu grupo de teatro aqui em São Paulo, a gente tem trabalhado em transpor a literatura para o teatro. A literatura, ela já tem uma força por si só, né? Quando você lê um livro, é uma experiência individual, que você entra em contato com aquela obra e você faz diversas conexões, né? Você consegue viajar naquela história. São muitos personagens, muitas vezes, né? Quando você transpõe para o audiovisual, você tem que fazer algumas escolhas, né? Porque é uma história, O Tempo e o Vento, por exemplo, é um épico, né? São vários livros enormes, né? Que você demoraria, sei lá quanto tempo para ler, e você tem que compactar ele em 1h30, 2 horas de filme. Então, você tem que, às vezes, fazer algumas escolhas, assim, o que é importante ficar, tem algumas coisas que a gente não vai poder falar, né? Vai escolher algumas coisas para moldar. Depois, você precisa criar corporalidade para esses personagens, que eles existem, no primeiro momento, no nosso imaginário. E como a leitura é uma coisa muito individual, você acaba criando a sua visão daquele personagem, né? Então, acho que o desafio de um diretor, quando ele transpõe a literatura para o vídeo, para o audiovisual, é ele criar uma ideia, né, do que seria esse personagem, possa conectar com o imaginário, né, das pessoas quando elas leram o livro. Né? E é um desafio mesmo, assim, muitas vezes não é bem sucedido. Às vezes não, o livro é muito melhor do que o filme, a gente fala muito disso às vezes, né? Pô, foi adaptado, tal, o livro é muito melhor do que o filme, enfim. Mas eu ia falar que, além do Tempo e Vento, né? Fiquei me lembrando aqui de obras muito importantes que foram expostas para o cinema, como O Quatrilho, que é um romance de Clemente Pozenato, que é um gaúcho, e que foi o primeiro que nos levou para o Oscar, né? Foi a primeira indicação do Brasil no Oscar.
Depois a gente teve o Alto da Compadecida, que é a adaptação da obra do Ariano Suassuna, que foi um super sucesso também. A gente tem, eu lembrei também do Menino Maluquinho, do Ziraldo, né, que é uma obra infanto-juvenil, que foi transposta para o cinema. Então, assim, você amplia também o alcance, né, de alguém que não teria acesso ao livro, e depois ele vai ver aquele filme no cinema. E aí ele entra em contato com essa obra, né? Isso é muito legal. Teve uma Macunaíma também, A Hora da Estrela, que é a adaptação do clássico da Clarice Lispector. Eu acho que é esse desafio, assim, de você transpor aquela experiência individual que você tem ao ler o livro sozinho para uma obra que vai ser compartilhada, né? Que vai mexer com o imaginário de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Agora eu vou te fazer, então, a última pergunta que estava prevista, que é o recado que tu deixaria para os atores, para as atrizes, diretores, produtores, que fazem o cinema brasileiro acontecer, e para que ele não morra, né? Qual o recado tu deixaria para todo esse pessoal? Eu vou subverter um pouco a tua pergunta, porque eu sinto que os diretores, os atores, as pessoas que já trabalham com audiovisual, elas certamente sabem da importância disso na pele, né? Porque trabalham com isso, sabem assim como eu. Então, o recado que eu queria deixar é para o público, para o espectador que acompanha, né? Que segue, que assiste cinema, que é o seguinte: a gente tem que valorizar muito as nossas produções, porque nós temos trabalhado incansavelmente há muitos anos, né, todos os profissionais de audiovisual, em fazer obras, né, que sejam parte, né, de uma memória de país, de uma identidade. Então eu queria incentivar as pessoas a verem produções nacionais, né, a assistirem as produções brasileiras, seja de séries, filmes, documentários, porque nós temos muito, né? O Google está aí para ajudar a todos, nós podemos fazer pesquisa, qualquer um da sua casa, e saber tudo que foi produzido de audiovisual nos últimos tempos, né? Então, eu queria incentivar as pessoas, inclusive, agora do Bom Dia Verônica, a gente tem ouvido tanto as pessoas falando assim: nossa, parece uma produção gringa, nem parece uma produção brasileira. E eu acho engraçado falar isso, porque eu não sei a referência que a gente tem, né? Ela está muito desconectada, porque assim, na verdade, a gente sempre produziu coisas muito boas, de muita qualidade, né? Eu acho que o que falta, às vezes, é uma desinformação, um desinteresse das pessoas saberem o que está sendo feito, né? Das pessoas realmente procurarem pelas produções brasileiras. Então, quando surge uma coisa, assim, que foi uma coisa mais mainstream, como o Bom Dia Verônica, as pessoas vêm com esse comentário. E eu queria dizer que, na verdade, Bom Dia Verônica é uma produção, assim, genuinamente brasileira, inclusive que trata de um assunto muito conectado com a nossa realidade, né, que é a questão da violência contra as mulheres, que é uma das coisas que o Bom Dia Verônica aborda. Então, nesse sentido, é muito importante as pessoas poderem ter acesso a, por exemplo, isso, uma denúncia social super importante no seu país. Né, o cinema ele tem esse poder assim, de trazer consciência, de fazer a gente questionar as coisas, de trazer uma visão crítica sobre as coisas. Então, o meu recado é que todos procurem pelas produções brasileiras, tanto na Netflix quanto no Globoplay. O Globoplay tem produzido coisas muito legais, a própria Amazon agora vai produzir um monte de coisa brasileira, os canais fechados aí todos, HBO, Universal, Warner, todos têm produzido séries brasileiras. E às vezes as pessoas nem sabem, né? Porque estão tão conectadas com as coisas produzidas lá fora que não procuram as coisas produzidas por nós aqui. E nós temos artistas maravilhosos, profissionais maravilhosos e que têm feito coisas de muita qualidade. Então, o meu convite é esse, assim, em nome, na verdade, de todos esses artistas que você falou aí no começo, em nome de todos os diretores, atores, atrizes, eu queria convidar o público a conhecer mais as produções brasileiras. A gente te agradece imensamente por ter conseguido encaixar essa entrevista na tua agenda. Parabéns pela série, como tu disseste, é um assunto muito pertinente, um assunto muito atual.
nos últimos dias a gente percebe que isso se torna muito mais atual, com força, né? Então, parabéns pela produção, parabéns pelo papel que tu vem desenvolvendo e muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer falar com todos aí, um prazer falar um pouco do meu trabalho para as pessoas da minha cidade, que foi de onde eu vim, de onde eu criei todo o meu alicerce artístico para desenvolver o que eu desenvolvo hoje. Então, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.